vir, gente, que vocês não vão se arrepender. É um curso espetacular, como se diz, é extraordinário mesmo. Eu sempre indico o curso, eu sempre falo, e quando eu sempre entro na live, eu falo, gente, compra o curso. Se precisasse vender alguma coisa de casa para fazer o curso, com certeza eu faria. Eu pagaria até 2 vezes para ter todo o conteúdo, todo o vídeo, todo agora o retorno que eu tô tendo. Nossa! O curso, para mim, abrangeu tudo que eu precisava aprender. Acho assim que foi uma coisa bem legal mesmo. O que eu deixo aqui hoje, né, para as pessoas, é que vale a pena, né? Vale muito, muito, muito a pena. Eu sou muito, muito grata, porque em 3 meses mudou a minha vida. Hoje em dia eu tô realizada, eu tô feliz. Eu aconselho a assinar, eu sou prova viva disso, que no meio da crise a gente vê uma oportunidade, a gente consegue se virar e não precisa saber fazer, né, a técnica correta, o jeito correto de fazer as coisas a gente tem um resultado final muito, muito satisfatório, né? Eu acho que o maior segredo é a nossa realização pessoal, né, Débora? Olá, seja muito bem-vinda para mais uma aula aqui no nosso canal. Se você é confeiteira e tem alguma dificuldade com decoração de bolos, você está no lugar certo. Aqui a gente divide várias técnicas, eu te ensino várias maneiras diferentes de decorar os seus bolos, deixar os seus bolos mais bonitos e torná-los, como eu sempre digo, extraordinários. Se você é confeiteira iniciante, você não pode perder uma aula, porque aqui nós ensinamos técnicas maravilhosas para deixar o seu bolo mais bem acabado, deixar ele mais bonito e com detalhes que não são comuns, com detalhes que vão impressionar os seus clientes. Se você não é inscrita no canal, já se inscreve aqui e ativa o sininho para receber as notificações sempre que tiver um vídeo novo. Hoje nós vamos fazer uma decoração incrível. Nós vamos fazer a partir de um bolo fake, né? Um bolo de isopor, onde nós vamos cobrir esse bolo e decorar logo em seguida. Mas por que eu estou fazendo um bolo fake? Um bolo fake é a melhor maneira de você treinar a sua habilidade de decorar bolos. Então aqui não tem problema se você errar. Se você errar, você pode tirar tudo, cobrir novamente e decorar novamente. E é assim que a gente aprimora a nossa técnica. Cada vez que a gente decora um bolo, a gente se habilita um pouquinho mais para ser decoradora de bolos. Porque decorar nada mais é do que ter habilidade, do que ter técnica, do que ter treino. Então, por isso eu preciso que você pratique aí na sua casa. Se você não tem um bolo pronto, um bolo de encomenda, não tem nenhum bolo que você vai fazer por esses dias, eu recomendo que você tenha, assim, uma placa de isopor para você começar a fazer os seus treinos, e você vai ver que à medida que você treina, você fica melhor. A sua coordenação motora vai ficar mais afinada, você vai ter mais coordenação e você vai conseguir com mais facilidade. Não pense que por ser um bolo fake é um bolo mais fácil de decorar. Muito pelo contrário, um bolo fake ele se torna mais difícil de decorar do que um bolo verdadeiro. O que muda de um bolo verdadeiro para um bolo fake? Um bolo fake, você não tem aquela pressão, né, de querer que o bolo fique perfeito. Não é esse bolo que você vai entregar para o seu cliente. Então, você pode errar, fique à vontade, faça vários testes, faça de várias maneiras para você ir descobrindo como você melhor se adapta aos bicos, à espátula, qual que é a posição da espátula. Então, para isso que serve um bolo fake, para você praticar, né? É a melhor forma, eu sempre digo que a melhor forma de você praticar é você fazendo bolos fakes, bolos de isopor. Até porque, como eu disse, o grau de dificuldade de decorar um bolo fake é maior do que um bolo verdadeiro. Então, se você conseguir decorar um bolo de isopor, com certeza você vai conseguir decorar um bolo verdadeiro com mais facilidade. Vamos lá, hoje eu tenho um modelinho muito lindo para compartilhar aqui com vocês. Eu vou começar aqui com o meu buttercream. Tenho aqui o meu buttercream já no ponto correto de aplicar aqui no meu bolo. Então, aqui ele já tá no ponto que eu vou aplicar no meu bolo. Estou usando um verde bem lindo, bem forte aqui para fazer essa camada de cobertura. Eu vou colocar aqui na minha manga de confeitar para eu ter mais facilidade aqui na hora da cobertura. Aqui eu vou te dar uma dica bem legal, se você é iniciante ou se você tem alguma dificuldade de colocar a cobertura, o creme, o recheio dentro da manga de confeitar. Você vai posicionar essa manga em um copo alto ou em uma tigela, em algum lugar que você possa deixar apoiado. Então, aqui eu tô colocando numa jarrinha, né? E eu vou só colocar aqui a nossa cobertura.
com facilidade. Ó, então aqui eu já tenho uma porção do nosso buttercream dentro da nossa manga. Tá prontinho para ser aplicado no nosso bolo. Eu vou começar a minha cobertura de baixo para cima. Como que eu fiz primeiramente para colar essa placa de isopor no meu pratinho? Pode ver que tá colado, ó. Eu consigo pegar aqui com facilidade. Você pode passar brigadeiro, doce de leite, leite condensado na base e simplesmente encostar no prato, ele vai grudar dessa forma aqui, ó. Pode ver que ele tá bem firme, ele não vai se soltar com facilidade. Só se eu puxar, né? Aí ele sai, mas qualquer coisa nesse sentido, brigadeiro, doce de leite, leite condensado, vai fazer com que a placa aqui grude no teu pratinho e não tenha problema de se movimentar. Ó, tendo firmeza aqui na minha mão, eu vou colocar uma camada dessa cobertura e vou girando o prato. Então, o que sempre gira é o prato e não a minha mão. Minha mão fica parada na mesma posição e eu vou apenas subindo aqui, ó. Conforme vai girando o prato, eu vou subindo aqui essa cobertura para que o bolo fique completamente coberto. Não precisa colocar uma camada muito grossa, também não muito fina, para você não ter dificuldade na hora de espatular. E aqui, vou só girando a bailarina e preenchendo aqui. Isso aqui é do mesmo jeitinho que eu faço em bolos verdadeiros, então não muda absolutamente nada. Aqui em cima também. Vou preenchendo. Até o topinho. Vocês podem perceber que tem algumas falhas nessa cobertura que vão aparecer nesse momento, ó. Por exemplo, aqui, ó, tô vendo uma partezinha branca do meu isopor. Aqui da mesma forma, mas quando eu vou assentar essa cobertura aqui no nosso bolo, ele já vai ficar totalmente coberto. Então, o que eu faço nessa fase? Eu vou começar no topo do meu bolo, vou posicionar a minha espátula, ela fica levemente inclinadinha e eu vou girar a bailarina, ó. Isso vai fazer uma leve pressão na cobertura e vai assentando aqui de forma a ficar bem retinho, bem coberto. Tá certo? Então, aqui em cima eu tenho quase uma cobertura bem acabada. Não tem problema se ficar aqui alguns detalhezinhos, porque depois eu vou finalizar e vou fazer um acabamento mais perfeito. Agora, eu vou para a lateral do meu bolo. Na lateral, eu vou posicionar a minha espátula num ângulo de aproximadamente 45 graus, de 30 a 45 graus. Vou só encostar aqui e vou girando também a bailarina. E ela vai acomodando aqui essa cobertura na lateral do meu bolo. A espátula deve ficar retinha, para que o bolo não fique um cone, né? Muitas pessoas posicionam a espátula de modo errado e aí o bolo acaba ficando num formato que não deveria. Ó, aqui eu tenho um excesso de buttercream que eu vou dispensar aqui no meu potinho. Já vou tirando os excessos de buttercream aqui do prato com a própria espátula. E vou novamente espatular. Antes de voltar a espatular, eu vou fazer aqui uma pequena correção em alguns locais onde ficaram pontinhos, onde eu preciso cobrir melhor. Então, aqui, por exemplo, era um lugar onde ficou um buraquinho, aqui também. Então, eu vou tentar fechar esses buraquinhos. Vou passar novamente a minha espátula com leveza.
E aqui o nosso bolo já tá espatulado. Como eu falei, não se enganem, porque o bolo fake é muito mais difícil de espatular do que um bolo verdadeiro. Ele é muito leve, então a tendência é que ele vá escorregando no prato, que ele vá saindo do lugar. Então, por isso, a minha mão tem que ser ainda mais leve quando o bolo é fake. Por isso, eu até coloco aqui, ó, um apoio de silicone que vai me ajudar aqui a deixar esse prato, esse bolo no lugar. Então, é importante que vocês também usem isso aqui. Pode ser isso aqui, na verdade, é um descanso de panela, né? Que é de silicone e por isso ele me ajuda ali a grudar e não escorregar na bailarina. Aqui em cima, eu vou fazer a quina para que ela fique mais retinha. Então, só vou tirando os excessos aqui. E aí, ele já vai se ajustando conforme o formato do nosso bolo, né? Agora, eu quero fazer o seguinte. Eu vou fazer uma textura nesse bolo usando um pincel, que é um pincel de cozinha, né? Um pincel de silicone também, com as cerdas de silicone. Eu vou simplesmente encostar esse pincel, eu vou começar por cima também. Eu vou encostar esse pincel e vou rodar a bailarina. Então, vai ficar mais ou menos assim. Vou também indo pra fora, à medida que vai girando a bailarina. Olha que legal que fica essa textura feita com o pincel. Na lateral do nosso bolo, vou fazer da mesma forma, só que aí eu vou girando a bailarina e vou subindo, fazendo umas leves ondinhas aqui para não ficar tão retinho. Ó, aí eu já tenho o nosso bolo com uma textura diferente, com um desenho diferente, um detalhe diferente de acabamento. Não preciso passar mais. É importante que o buttercream esteja macio no momento que eu vou passar esse pincel, porque é isso que vai dar esse detalhe, essa textura no meu bolo. Olha que interessante que ficou essa textura. Já vou aproveitar aqui para limpar o meu prato. Porque enquanto o buttercream tá macio, é mais fácil aqui de eu limpar, de eu tirar os excessos. Tô usando um papel toalha, poderia ser um paninho úmido. Também ajuda a tirar com facilidade qualquer excesso que eu tenho aqui. Muito bem, nosso bolinho, a base dele já está pronta. Eu vou levar para a geladeira para ele firmar e depois eu fazer os detalhes de acabamento para esse bolo. Agora, na próxima etapa, eu quero dar uma decoração com detalhes de amor perfeito para esse bolinho. Tenho a base do meu bolo toda verde e agora eu quero fazer algumas florzinhas que se pareçam com o amor perfeito. Mas para eu fazer uma flor parecida com o amor perfeito, eu preciso ter uma referência. Como é o amor perfeito? Quais são as cores de amor perfeito que existem? Como que é o formato da flor? Será que eu consigo traduzir, né, em um bico de confeitar uma flor como amor perfeito? Eu trouxe aqui algumas florzinhas para a gente estudar como fazer essa florzinha. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês algumas referências que eu tenho aqui. Por exemplo, tenho essa aqui, ó. É uma florzinha, um amor perfeito. Essa aqui também. E mais essa aqui. Todas elas são amor perfeito. Mas todas elas são uma diferente da outra. Vocês podem ver, a maioria delas tem em torno de 5 pétalas, né? E algumas delas têm alguma particularidade como essa aqui, ó. São 2 pétalas de uma cor, as outras pétalas têm outras cores. Então, tem 2 roxas, 2 branquinhas e uma amarelinha, com alguns detalhes no miolo dela. Tenho também essa aqui,
que tenho parte do princípio que as 2 pétalas de baixo aqui, elas são mais claras que as outras 3 pétalas. Então, são 5 pétalas também, onde as 2 maiores, as 2 de baixo, são mais claras e as de cima um pouco mais escuras. E essa aqui são 5 pétalas da mesma cor. Então, eu posso fazer de qualquer um desses modelos, mas eu achei interessante fazer como essa aqui, que tem 2 pétalas mais claras e as outras 3 mais escuras. Vamos tentar fazer? Eu vou pegar aqui um pedaço de papel manteiga. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar alguns pedacinhos desse papel manteiga. Eu até encostei esse papel manteiga no nosso buttercream, ficou aqui o verdinho, não tem problema. Essa parte eu viro para baixo e fica tudo certo. Vou cortar aqui alguns quadradinhos para eles serem a base das minhas florzinhas, porque eu vou trabalhar essas florzinhas aqui. Muito bem, se faltar, eu corto mais. Então, eu vou colocar aqui no meu saco de confeitar as 2 cores que eu escolhi para minha flor. Eu escolhi aqui esse tom para ser o mais claro, que é um tom, um lilás, um roxo um pouco mais puxando para o tom do azul. Vou só remisturar aqui, porque como faz um tempinho que eu mexi, ele começa a estabilizar e ele não fica assim tão lisinho, tão macio como na hora que eu mexo. Então, por isso, sempre que eu vou ou aplicar buttercream ou fazer trabalho em bico, eu dou aquela mexida para o creme voltar na textura que ele deve ficar. Então, essa é uma das cores. E a outra cor que eu preparei é um tom mais escuro. Então, também vou mexer aqui. Pra gente tentar fazer como naquela florzinha ali. Com as 2 pétalas mais claras e as 3 mais escuras. Então, as mais claras, elas são as maiores, né? Se eu prestar atenção aqui nessa flor, as mais claras são as maiores. Por isso, eu vou colocar num bico maior. Ó, esse bico que eu tô usando aqui é o número 124 da Mago. Deixa eu pegar com essa. Aqui você pode usar aquele copinho, a jarrinha também, para apoiar se você quiser. Então, preparei aqui. Esse bico é o bico que tem como se fosse um acento, né? A pontinha dele é como se fosse um acento agudo, para ver que é retinho, não é aquele em formato de vírgula, aquele retinho. Já o outro que eu separei aqui é um pouquinho menor e ele é curvadinho, é o número 61 da Mago também. Então, aqui eu já tenho preparadas as minhas 2 cores, uma mais clara, uma mais escura, as 2 num tom de roxo, para eu tentar chegar em algo próximo ao que eu tenho nessa flor aqui.
Claro que não vai ser uma cópia fiel, mas eu vou tentar fazer o mais próximo possível do que é essa decoração. Para fazer aqui as nossas flores, eu vou usar esse utensílio aqui, que é o que vai me ajudar aqui a ter movimento na mão para fazer com a flor com maior facilidade. Se você não tiver um utensílio como esse, você pode usar a sua bailarina e ir girando à medida que você vai fazendo as pétalas desse amor perfeito. Então, o primeiro passo é fazer aqui, colocar uma pontinha de cobertura para que essa cobertura cole no papelzinho que você já cortou antes, né? Então, eu vou pegar aqui um até que já tá sujinho aqui por baixo de buttercream e vou colar ele aqui nesse utensíliozinho. Eu vou começar com as flores, com as pétalas maiores, né? Então, vou fazer aqui com a pontinha virada a pontinha fina, ela vai ficar virada pra cima aqui no meu utensílio, né? E eu vou fazer 2 pétalas como as pétalas do amor perfeito. Pronto. Tenho 2 pétalas. Agora, eu vou com o outro bico e vou fazer 3 pétalazinhas, também com a pontinha fininha pra cima. Vou fazer 3 pétalas para completar. Pronto, esse seria o nosso amor perfeito. Depois a gente vai finalizar ali para deixar ele mais bonitinho. Então, eu vou colocar aqui sobre uma espátula. Para eu levar para a geladeira daqui a pouquinho. Vamos lá, vou fazer mais uma. Então, faço as 2 maiores. Elas quase se encaixam aqui. E agora eu vou fazer as 2 menores. As 2 menores, elas vão por cima dessas 2. As 3 maiores, né, na verdade, vão por cima dessas 2 menorzinhas. Ó, faço 2 e aqui no meio eu vou fazer mais uma. E assim eu vou fazendo vários, quantos eu quiser colocar aqui no meu bolo. São 3 menorzinhas. Por que o bico menor eu não tô fazendo o bico retinho, né? Igual o outro que é retinho. Poderia também usar o bico que é reto, não esse curvadinho, mas eu quero dar um movimento aqui para essa folhinha. Então, por isso eu tô usando esse que parece uma vírgula. Ele parece uma vírgula, né? Ele fica mais curvadinho, dá um movimento mais bonitinho aqui pra nossa pétala. Ó, faço uma, depois a outra e a terceira por cima. Então, uma pétala, 2 pétalas, e agora as menorzinhas por cima. Ó, eu
fico com uma flor muito parecida com essa aqui, ó. As cores, elas ficam um pouco diferentes, claro, porque eu não usei os mesmos tons, mas o importante é que eu entenda o formato da flor, como que ela é, como que é a disposição das pétalas. Depois eu vou fazer um detalhe no miolinho ali para ficar mais parecido. Mas ela já ficou aqui bem bacana, bem próximo do que é a nossa flor referência. E isso que é legal, você conseguir descobrir aqui nos bicos formatos bacanas que você consiga aplicar aí nos seus bolos. Opa, eu inverti aqui. Então aqui eu tenho as duas pétalas maiores. Agora eu vou fazer as menores. Faço duas, uma do ladinho da outra, e depois faço uma sobre essas duas. Basicamente isso. Então vamos lá. Tenho aqui uma pétala maior. Já do lado eu vou emendar a outra. Tenho as duas pétalas maiores. E agora eu vou fazer as menorzinhas, ó. Biquinho, pontinha fininha pra cima. Faço uma pétala. A outra logo do ladinho. E uma no meio. Uma pétala, já do ladinho faço a segunda, e percebam que eu tô girando aqui, ó, o negocinho que segura o meu papel manteiga. É isso que vai me dar facilidade aqui na hora de aplicar esse creme. Ó, a próxima eu já vou fazer em cima dessa aqui. Vou emendar aqui do lado a segunda menorzinha. E em cima dessa é que eu vou aplicar a terceira. Em cima dessas duas menores, né? E eu vou ter aqui um amor perfeito. Dá pra fazer mais um ainda. Então... uma... duas, em cima da maior eu faço uma, já do ladinho faço outra, e em cima, no meio dessas duas, faço a terceira. O último detalhe que eu vou fazer aqui com o nosso buttercream é tingir um pouquinho do buttercream de amarelo para fazer o detalhezinho do centro, do miolinho do nosso amor perfeito. Então, eu vou só tingir aqui com um pouquinho de amarelo o nosso buttercream para eu poder fazer esses miolinhos. Uma gotinha já é suficiente para deixar esse nosso creme bem amarelinho. Vou colocar só mais um pouquinho para deixar um tonzinho um pouquinho mais forte. Esse aqui é o amarelo da Mago. Então, aqui eu já tenho o amarelinho do nosso miolinho. O que eu vou fazer? Ao invés de eu colocar naquele biquinho bem miudinho perlê da Mago, né, ou de qualquer outra marca, eu vou pegar o bico que já é aquele chuveirinho. Ele já é o número... Deixa eu achar o número dele aqui. Nossa, ele nem tem número. Nesse aqui nem tá a numeração. Mas, olha, ele já tem o formato de um chuveirinho. Ele já é todo furadinho na ponta aqui
E isso já vai dar um detalhe bem legal aqui no miolinho da nossa flor. Como eu vou fazer são pequenos detalhes, é só um pouquinho mesmo que eu tenho que ter aqui para fazer esse acabamento. Deixei por alguns minutinhos o nosso amor perfeito no freezer. Ele já tá aqui e eu só vou no centro aqui, ó, colocar um detalhezinho, ó. Bem no centro eu faço uma leve pintadinha nele. Vai ficar mais parecido com o amor perfeito. Aqui da mesma forma. Não precisa ficar perfeito, só quero deixar aqui alguns pontinhos no centro desse amor perfeito para lembrar mais a flor, né? Que ela tem alguns detalhezinhos amarelinhos, como por exemplo essa aqui, ó. Se vocês olharem no centro dela, ela tem o miolinho amarelinho, como por exemplo o que a gente fez com essa aqui, ó. Ficou muito próximo. Se eu deixar de longe, eu não sei qual que é feito com buttercream, qual que é feito com... qual que é a flor natural, né? Então, esse que é o legal de você deixar o mais próximo da realidade. Eu vou deixar ainda no freezer por enquanto. Para que fique bem firminho na hora da gente aplicar no nosso bolo. E agora nós vamos para a finalização do nosso bolo. Nosso bolo já tem aqui a nossa textura base. Nós vamos aplicar as nossas florzinhas que nós acabamos de fazer, nosso amor perfeito, na lateral desse bolo, para deixar esse bolo ainda mais charmoso. Vou pegar ali as florzinhas. E aqui, quando eu deixei a minha flor um tempo no freezer, ela solta com facilidade do meu papel manteiga, ó. Simplesmente vou soltar ela aqui e ela sai com facilidade. Então, eu vou apenas aplicar aqui na lateral do nosso bolo. O que eu vou fazer? Para colar essa flor na lateral, eu vou fazer um pinguinho aqui de buttercream. Da mesma cor da nossa cobertura. E vou colando, simplesmente colando essas flores. E aí, eu ainda vou fazer aqui o caulezinho dessas flores, né? Todas elas eu vou fazer aqui com o próprio bico. Com aquele mesmo biquinho que eu tava trabalhando anteriormente, eu vou fazer aqui alguns, como se fossem pequenos botõezinhos de amor perfeito das mesmas cores aqui. E aí, gostaram do nosso bolo amor perfeito? O que vocês acharam? Se vocês gostaram, comenta aqui abaixo nesse vídeo.
Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês pratiquem fazendo bolo fake, façam na casa de vocês vários formatos, vários tamanhos, várias cores diferentes. Vocês podem usar aqui o roxo com amarelo, o cor-de-rosa, o branco, o azul. São várias cores de amor perfeito que vão ficar lindíssimas aí, tenho certeza, com fundos diferentes também. Você pode colocar um fundo que seja um fundo de uma cor diferente. O importante é que dê um contraste entre as flores e o fundo que você está usando, né? Para que as flores realmente apareçam aqui no seu bolo. Mas eu gostei muito desse modelo, tenho certeza que você vai praticar e vai gostar também na sua casa, os seus clientes vão amar. É um bolo que fica diferente, não é aquela mesma proposta do bolo com bico roseta, com bico só um trabalhado em bico, né, que às vezes não é um bolo tão diferente. É um bolo fácil de se fazer, com bicos acessíveis. Eu tenho certeza que esses bicos você encontra aí na sua cidade, que são bicos que tem em qualquer loja de confeitaria, né? Se você também não encontrar na sua cidade, você pode comprar online. Tem diversas lojas que vendem esses bicos, essas peças, né? Esses utensílios de confeitaria online, e você consegue com muita facilidade praticar isso na sua casa. Eu espero muito que você tenha gostado, que você pratique, e espero você também na próxima aula. Vou pedir mais uma coisa: se você gostou desse vídeo, deixa um likezinho aqui para mim, para me ajudar a mostrar esse vídeo para mais pessoas, deixa o seu comentário e vem para a próxima aula, tá certo? Se você tiver interesse em um dos nossos cursos, nós temos cursos de bolos caseiros, curso de bolos confeitados. No curso de bolos confeitados, que é o curso de bolos extraordinários, você aprende a fazer o bolo inteirinho. São várias massas diferentes, vários recheios, aquela montagem maravilhosa. Vou deixar o link aqui abaixo desse vídeo, já na descrição, para você ver todas as informações e os conteúdos do nosso curso. Nosso curso ensina tudo do início ao fim do processo. Você aprende a fazer tudo. A fazer massa, recheio, montagem, várias coberturas, várias decorações e vários modelos de bolos diferentes. Além disso, você aprende a vender, aprende a fazer divulgação do seu produto, tirar foto do seu produto. Entra aqui no link, clica na descrição, tem o link aqui do nosso curso, você vai ter todas as informações para você se aprofundar nesse assunto. Mas eu te espero na próxima aula. Um beijo e até lá!